E aí pessoal do canal Verdade para Verdade, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bom pessoal, o tema de hoje é a oferta da viúva pobre. Isso mesmo, quantas vezes você já passou por esse capítulo, por esses versículos, por esse tema em Marcos e não se atentou ao sentido espiritual desse tema? Da oferta da viúva pobre. O que esse tema tem a ensinar no termo espiritual para nós, para mim, para você, para vocês que veem esse vídeo nesse momento? É isso que vamos ver ao decorrer desse vídeo. Fica até o final, pessoal. Então, pessoal, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos lá para o tema que está aqui, ó. O tema desse vídeo é a entrega. Isso mesmo, a entrega. Porque é isso que a viúva pobre fez. Tanto o rico como a viúva pobre, os dois fizeram entregas diferentes, mas fizeram entregas. Vamos lá, pessoal. Vamos, se você quiser acompanhar, vamos aqui, ó, no capítulo, no livro de Marcos, né? Capítulo 12, deixa eu ver se eu marquei aqui certo. Capítulo 12, versículos do 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44. A oferta da viúva pobre. Vamos lá, pessoal. Acompanharam ali? Vocês querem acompanhar? Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao 44. Vamos ver o sentido espiritual dessa pobreza, dessa riqueza que os ricos deram, que a viúva pobre deu. Vamos lá, pessoal, temos muito a aprender com esse capítulo, com esse livro de Marcos. Vamos lá. Aqui, ó. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 41. Vamos lá, ao 44. Ó, Jesus estava no pátio do templo, sentado, perto da caixa de das ofertas, né? E estava ali observando, né, como está escrito aqui, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Jesus estava sentado ali, olhando as pessoas colocar dinheiro, né, da oferta, né, para ajudar o templo, o que estava sendo feito naquele momento, né. Ele estava olhando com atenção, ou seja, olhando com um olhar crítico, vendo a disposição de cada um, né, vendo o que cada um realmente estava fazendo ao dar oferta, né, ao entregar suas economias, digamos assim, ali, né, vendo o semblante físico, a atitude de cada um, né. Isso é olhar com atenção, ver mais com mais atenção, ver mais de perto, digamos assim, né, com mais detalhes. Olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, né? Muitos ricos davam muito dinheiro, né? Como de comum. Então, chegou uma viúva pobre. Ela, além de ser pobre, era viúva, ou seja, perdeu o marido, né? Era viúva sozinha, né? Para agravar mais ainda a sua situação. Uma viúva pobre, né? E pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Se fosse na época, né, em reais, seria o que? 10 centavos de pouco valor, 20 centavos, né? 2 moedinhas de 10 centavos, né, na caixa. Aí, Jesus chamou os discípulos e disse, olha só o que ele falou, em relação aos ricos que punham muito dinheiro e a senhora viúva que colocou 2 moedas, né, de pouco valor. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando Jesus fala assim, ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade, ele quer dizer, não tem sombra de dúvida. É isso. Isso é realidade. É isso o que é a parte real da situação, né? Esta viúva pobre deu mais do que todos. Aí os discípulos talvez perguntaram, como assim ela deu mais do que todos? Talvez os discípulos não perceberam a parte espiritual, né, dessa oferta, né? Olha só, esta deu mais do que todos, mas como assim? Os ricos colocaram muito, ela só botou 2 moedinhas,
né, de pouco valor? Como assim? É claro que os ricos deram mais. Aí Jesus explicou aqui o sentido espiritual. Porque os outros deram do que estava sobrando. Ou seja, eles eram ricos, deram o que estava sobrando. Por exemplo, a moedinha, a senhora colocou 20 centavos, digamos assim, 2 moedinhas de 20 centavos. Os ricos colocaram um maço, digamos assim, de 20 mil reais. Cada um que for colocar, vamos supor, do que estava sobrando, né, uma comparação significativa. Uns deram 20 mil e a senhora viúva deu 20 centavos, né? Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, ou seja, apesar de ser tão pobre, de não ter condições financeiras de ter uma vida digna, né? Deu tudo o que tinha para viver. Aquelas 20 centavos, né, entre aspas, eram tudo que ela tinha para viver, para sobreviver, né? Porém, ela deu tudo isso. O que levou essa viúva pobre a dar tudo isso? É uma fé. É um amor verdadeiro a Deus. Os ricos deram do que estava sobrando, como de comum, né? 20 mil está sobrando, vamos lá dar para ajudar. Para obter uma vanglória, para obter algum reconhecimento da parte dos outros. Nossa, olha só, eles deram tudo isso. Olha só essa mulher aí, deu só isso daí, que vergonha. Mas o sentido espiritual que eu quero dizer, que vocês podem captar dessa oferta da viúva pobre, é o seguinte: quantos de vocês, eu, muitas vezes, damos do que sobra, o tempo que sobra para Deus? A nossa entrega para Deus é o que sobra, não aquilo que vem do nosso fundo, do nosso coração, da nossa vontade, o nosso querer, né? A primeira vontade, digamos assim. A gente entrega aquilo que sobra para Deus, a gente se dedica por último a Deus, a gente bota muitas outras prioridades na frente, e depois no finalzinho da tarde, no finalzinho do dia, vai lá pensar em Deus, vai lá ler a Bíblia, vai lá fazer algo que glorifique a Deus. Quantas vezes eu e você não fizemos isso, né? Reflita aí. Quantas vezes a gente não se comportou como os ricos, né? Que deram do que sobrava, do que não fazia falta, daquilo que ia ser gasto com outra coisa mesmo, né? A fim de obter algum reconhecimento, né? E quantas vezes eu e você se comportamos como aquela viúva pobre, deu tudo o que tinha para viver em primeiro lugar, não se importou com mais nada, mas deu o que tinha para viver. Ou seja, se Deus me levar agora, me levou, mas pelo menos eu vou reconhecer Ele, eu vou buscar Ele, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele, eu vou me inteirar no assunto que diz respeito ao Deus Altíssimo. Eu vou dedicar o meu tempo a Ele. A oferta representava o tempo, representava a vida entregue, representava o interagir com o divino, interagir com a parte espiritual que leva a Deus. Os ricos, por conta do orgulho, não que o rico seja orgulhoso, mas no sentido espiritual, os ricos deram o tempo que sobrava para Deus. Deram aquilo que não fazia falta, que não ia doer neles, que não ia incomodá-los, espiritualmente falando. Deram, por último, as coisas que iam ser gastas com outras coisas mesmo. Mas a viúva não. Ela deu daquilo que ela tinha para viver. Toda a sua vida ela depositou. A sua entrega foi total. Foi significativa. Significou algo para ela. Ela teve esperança de um retorno divino a ela, né? Então nós temos que agir como a viúva pobre. Dar tudo o que temos para Deus. O primeiro tempo é para Deus, digamos assim. As primeiras importâncias é para Deus. E para fazer isso, temos que conhecê-los
conhecê-lo, ter uma experiência vívida com Deus. Não de modo religioso e nem emotivo, mas de um conhecimento vívido com Deus, através de olhar para dentro de nós e encontrar dentro de nós a resposta, a ligação direta, digamos assim, com Deus, com o divino, com o Altíssimo. O sentido verdadeiro espiritual que leva a Deus, que é através do caminho que é Jesus. Quando lemos a palavra de Deus, temos que entender para poder praticar. Ninguém pratica a palavra de Deus se não entender o que significa, o que quer dizer, o que é para a pessoa fazer. Então, pessoal, olhamos o exemplo da viúva pobre no passado e façamos uma análise espiritual nossa, interior, para fazermos como ela fez. Não dar fisicamente 2 moedinhas, mas sim espiritualmente, dá tudo da sua vida, daquilo que a gente diz que é a nossa base primária, nosso chão dos pés, espiritualmente para Deus, dar nosso esforço primário para Deus, não botar nosso esforço primariamente a ganhar dinheiro, a materialmente conquistar, mas sim a conquistar o espiritual, a ter uma comunhão com Deus verdadeira. Façamos como uma viúva pobre, que deu tudo o que tinha, não como os ricos orgulhosos, que deram do que estava sobrando, do que não fazia falta para eles no momento. Deram só para se mostrar para os outros que deram mais que ela, para fazer status, fama, alcançar patamares de reconhecimento social. Mas não, a viúva pobre deu tudo o que tinha. Isso que é interessante, essa que é a diferença daquele que crê de fato em Deus e aquele que crê por cima, crê só para dizer para os outros que crê na aparência, não é? Então, sejamos honestos com nós mesmos. Vamos dar o tempo, em primeiro lugar, a Deus. Quando fazermos alguma coisa para louvar a Deus, digamos assim, façamos com todo o coração. O que é fazer todo o coração? Fazer com toda a vontade, não por obrigação, não por medo, não por imposição, mas por vontade própria. Eu quero fazer e pronto. Eu vou fazer isso porque eu sei que vai honrar a Deus. Eu vou ajudar meu próximo porque eu sei que vai honrar a Deus. Eu tenho vontade de fazer isso, por vontade própria. Então, é assim que você tem que ver aqui o exemplo da viúva pobre. Dê tudo, como Jesus falou aqui, ó. Porém, ela, que era tão pobre, apesar de ser tão pobre fisicamente, deu tudo o que tinha para viver. Deu sua base de vida. Talvez aquelas moedinhas era para ela comprar, sei lá, algum alimento, para ela se alimentar naquele momento, porém ela deu tudo. Ou seja, talvez ela pensava assim: Deus é a vida, Deus tem a vida, por que eu vou usar essa moedinha para comprar pão, se Deus ele pode me abençoar para comprar muito mais coisa? Se Deus é a vida, é tudo que é de mais importante. Então ela entendeu o sentido espiritual. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido, você tenha aprendido com essas palavras a seguir o exemplo daquela mulher e não seguir o exemplo dos ricos que deram o tempo que estava sobrando. Não deu o tempo que sobra, deu o tempo que você prioriza. O que você prioriza? Você prioriza mais as coisas materiais, mais as coisas sentimentais, mais as coisas que te dão prazer, aquela dopamina momentânea, mais os seus vícios? O que você e eu priorizamos? Vejamos isso e analisemos, nos autoanalisemos interiormente, espiritualmente, e chegamos a uma conclusão de prática, para que assim façamos aquilo que Deus quer, que é pôr Ele em primeiro lugar. Como Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, Deus vai te dar sabedoria, inteligência para poder alcançar as demais coisas, se você pôr Ele em primeiro lugar,
O pensamento tem que estar nele em primeiro lugar, porque ele é o autor da vida. Nada mais justo, sendo Deus o autor da vida, a gente pensar nele, a gente se preocupar com aquilo que ele quer, ajudar uns aos outros, né? Então, pessoal, é isso que eu quero que você reflita. A viúva pobre, ela deu mais, mesmo fisicamente dando menos, financeiramente dando menos, mas o seu interior ela deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. Mas os ricos orgulhosos não. Repito, não que os ricos sejam todos orgulhosos, não. Tem rico, até me atrapalhei aqui. Tem rico que quanto mais dinheiro tem, mais humilde fica, mais generoso fica. Tem rico que é assim. E é assim que devem ser os ricos, sendo generosos, humildes. Então, pessoal, é isso aí. O que esse vídeo quer dizer é isso. Dê o primeiro tempo a Deus e não o último tempo. Não aquilo que sobra para Deus. A exemplo da viúva. Siga o exemplo dela espiritualmente. Dê toda a sua vida. Tudo que você tem para viver. Dê o seu tempo para Deus em primeiro lugar. As demais coisas deixe de lado, porque vão ser acrescentadas. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Espero que você entendeu esse vídeo. Se não entendeu, reveja o vídeo, tá bom, pessoal? Que é muito importante essas palavras para que você cresça espiritualmente. E no mais, se você gostou do vídeo, já sabe, né, pessoal? Ajuda o canal a crescer, dá aquele joinha positivo ou negativo. Se você não gostou, e também comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, dessas palavras. Acrescentar alguma coisa que faltou, talvez, uma sugestão. Se inscreve no canal, pessoal, se você não é inscrito ou inscrita, para ajudar o canal a crescer, pessoal. E no mais, que Deus abençoe sua vida. E compartilhe também esse vídeo com pessoas que você sabe que vão precisar ouvir essas palavras. E no mais, que Deus abençoe sua vida, onde necessário. Tá bom, pessoal? Obrigado por ficar comigo até aqui, pessoal. E claro, valeu e até a próxima.